Bem, nessa parte da aula aqui eu vou discutir conceitos que também estão associados à manutenção e evolução do software, mas uma coisa mais específica, que é a reengenharia, mas dentro da engenharia também tem conceitos associados, que é refatoração e embedded smell. Então, como é um tema que me interessa, vou dar uma ênfase grande em refatoração e embedded smell, mas também vou passar sobre os conceitos gerais de reengenharia. Vamos começar. O que é reengenharia? Então, a gente fala de engenharia de software. O que é então a reengenharia de software? É você reestruturar ou reescrever o seu código a partir de um sistema anterior, um sistema legado. Então você vai reestruturar o seu software legado para uma nova estrutura, ou vai redocumentar o seu software para uma nova, o seu software para gerar, por exemplo, modelos para ele, ou vai reescrever uma nova linguagem de programação. Foi escrita há 10 anos atrás em COBOL, agora eu quero reescrever em Java, por exemplo. Então tudo isso é reengenharia. Você parte de um sistema legado, um sistema anterior, e vai fazer alguma mudança para que ele fique mais atual, fique mais útil, por exemplo. Por isso está associado à evolução do software. Normalmente a reengenharia tem o objetivo de melhorar a qualidade. Então você tem um software que já ficou obsoleto, as pessoas já não estão usando mais, já está sendo esquecido. Você faz uma reengenharia para dar um upgrade, um up nesse software, deixar ele de melhor qualidade e as pessoas voltarem a ficar satisfeitas com o sistema. Dentro da reengenharia você pode chamar de reestrutura ou redocumentação. Então o que é um sistema reestruturado? É você mexer no próprio código dele, reestruturar, remodelar o software. E redocumentar é você documentar um software que a documentação já está comprometida. Às vezes o software tinha uma documentação há 10 anos atrás, mas o software evoluiu e a documentação não. Então a redocumentação pode ser nesse sentido, de que você vai estudar o código-fonte, estudar o sistema e criar uma documentação atual para aquele sistema. Isso também está dentro da reengenharia. Para diferenciar a engenharia da reengenharia, ou a engenharia direta da reengenharia, a gente poderia ver dessas duas formas aqui. Então é bem simples a distinção. Na engenharia direta você tem um documento de requisitos, um problema do cliente, e você tem um novo sistema que atende aquele problema. Então tem uma especificação do sistema, levantado os requisitos do cliente, faz o projeto de implementação e como resultado você tem um novo sistema. Então essa é a engenharia direta, que você parte dos requisitos e chega num novo sistema, num novo produto. A reengenharia, você parte de um sistema já existente, então um sistema de software que existia, um sistema legado, vai fazer a conversão ou transformação ou documentação desse software e vai ter um novo sistema, que é o chamado de sistema de reengenharia. Ele não veio de uns requisitos iniciais, mas veio sim um sistema existente, um sistema legado. Reengenharia é muito feito, muito comum que as empresas façam reengenharia. Por que isso? Porque normalmente a engenharia direta ela é mais cara e mais arriscada do que a reengenharia. Então esses dois pontos aí que é o principal de por que você fazia a reengenharia no sistema legado. Um sistema legado de 15 anos atrás, por que eu vou fazer uma reengenharia dele ao invés de desenvolver um novo sistema do zero? Por causa desses dois fatores principais. O risco é menor e o custo é menor quando você faz reengenharia. Por que o risco é menor? Porque você já tem um sistema que funciona, você sabe o caminho das pedras, já sabe os algoritmos, como resolver os algoritmos para resolver os problemas. Então você já sabe que dá certo. Você só tem que agora atualizar o seu código, atualizar a sua documentação para um sistema mais moderno, mas você já tem, você já fez uma vez, já tem lá uma solução que funciona. Então o risco é reduzido porque você tem um risco menor de não dar nada certo. Você sabe que vai dar certo porque você já fez antes e tem um software que resolve o problema do cliente, mas está obsoleto. Então evita um pouco do problema de especificação, por exemplo, entender o problema do cliente. Então você já tem o software que resolve o problema do cliente. Então você já tem uma documentação do problema do cliente, que é aquele próprio código legado. O código legado resolve o problema do cliente, só está obsoleto. Então o risco é reduzido nesse sentido. O custo também é reduzido porque muitas vezes você pode automatizar parte do trabalho. Ou às vezes tem coisas que você nem precisa mexer. Esse módulo aqui ele está obsoleto, ele foi feito em COBOL, mas tudo bem, eu vou fazer uma cara web aqui dele, vou escrever uma interface, uma interface JavaScript que interage com um módulo que está por trás em COBOL. Então você pode fazer uma interface, uma GUI com o usuário moderna e manter parte do software legado por trás lá. O cliente não vai nem saber que tem um módulo lá que é legado.
porque ele vai interagir é uma interface moderna, uma interface web, mas pode ser que parte do software não foi nem convertido, ou parte do software é convertido automaticamente. Então tem algumas ferramentas que fazem a conversão automática de uma linguagem para outra, por exemplo. Então isso facilita o trabalho, então reduz o custo aí. Então, em vez de desenvolver tudo do zero, vai ter um custo alto, você pode automatizar a conversão de código, ou pode mesmo não ter que converter tudo, não ter que atualizar tudo. Pode ter parte do sistema que você não mexeu, com isso tem um custo mais baixo na reengenharia do que se você fizer o sistema do zero. Essa figura também é do livro Somerville, eu coloquei essa figura aí porque ela captura as principais atividades associadas à reengenharia de software, que são essas elipses aí. Tem a atividade que é conversão de código, simplesmente você pegar o código de uma linguagem e converter para outra. Por exemplo, pegou em COBOL e converteu para Java. Você tem uma outra atividade que é chamada engenharia reversa, que é você partir do código-fonte e gerar uma documentação. Então, gerar um diagrama UML, por exemplo. Então, você tem um software, não está documentado, você quer gerar a documentação para aquele software. Então, você faz a chamada engenharia reversa. Esse processo, muitas vezes, pode ser automatizado. Então, tem algumas ferramentas que permitem você gerar a documentação automaticamente para o software. Mas pode ser feito manual também, ou pode ser feito parcialmente manual e parcialmente automatizado. Uma outra atividade que é o aprimoramento da estrutura do programa é parecido com conversão do código, mas nesse caso ele está preocupado mais em melhorar a estrutura. Então, você tem um software que já foi feito várias atividades de manutenção dele, o código se corrompeu ao longo do tempo, não está compatível com a arquitetura mais, a arquitetura está dizendo que é assim, e quando você vai olhar o código é totalmente diferente. A arquitetura é em camadas, em 3 camadas bem definidas, quando você vai olhar o código as camadas já se degradaram, tem camada de interface interagindo direto com persistência. Então você tem um programa corrompido, você vai mudar, vai reestruturar. Então esse é o aprimoramento da estrutura do software. Não precisa necessariamente mudar código-fonte, converter código-fonte, por isso está numa atividade separada aí. Tem a conversão de código-fonte, que é mudar de uma linguagem para outra, e tem o aprimoramento da estrutura, que é simplesmente você revisitar o código e melhorar a estrutura, por exemplo, tornar compatível com a arquitetura. Tem uma outra atividade que parece com essas duas anteriores, que é a modularização do software. Que é pensar, por exemplo, aplicar em conceito de orientação a objeto em um software que não era orientado a objeto. Então, talvez o software foi feito há 30 anos atrás, foi feito praticamente estruturado, sem pensar em conceito de orientação a objeto. Então, a modularização do software é nisso. Você vai pegar um software que funciona, mas está com qualidade baixa porque ele não está modularizado. Ele vai criar módulos, eventualmente você vai identificar partes que podem ser reusadas, então criar módulos reusados, eliminar a redundância e deixar o código melhor estruturado também, mas no sentido de modularização. Então parece um pouco com aprimoramento da estrutura, mas aprimoramento da estrutura é mais pensar coisas da estrutura do software no geral. E modularização é pensar em transformar o software de uma forma modular. Pode não ter a ver com arquitetura, pode até você criar uma nova arquitetura para o software que não existia antes, para deixar o software mais modular. E a última das atividades que aparece na figura é a engenharia de dados. Pensar que você mudou o seu sistema, mas aí os dados agora estão atuais para o novo sistema que você tem. Então você modularizou, criou objetos. E agora, será que seus dados não têm que refletir esses objetos? Então por isso que está aí no final do processo essa reengenharia de dados, que é depois que você mudar o seu software, muitas vezes você tem que mudar a sua estrutura de dados também para ficar compatível com o seu software. Mudar, por exemplo, o sistema de banco de dados. Você persistia de uma forma e agora você vai persistir de outra forma. Você não usava, por exemplo, banco de dados relacional e agora eu vou usar banco de dados relacional. Vou usar um banco de dados antigo, agora eu quero usar um sistema gerenciador de banco de dados mais moderno. Então tem aí a reengenharia de dados também. Isso que eu falei está mais ou menos resumido nos slides para vocês estudarem. Então tem a conversão de código-fonte, pega o código numa linguagem e converte para outra linguagem, de COBOL para Java. Engenharia reversa, segunda, que é você analisar o programa, compreender e melhorar a estrutura, por exemplo, para poder ficar aderente a uma arquitetura que já não está sendo atendida mais. Aprimoramento da estrutura, que é também a refatoração, ou melhor, a engenharia reversa, que eu me confundi. Engenharia reversa, você gera uma documentação para um software que não tinha documentação. Então, a engenharia reversa pega o código e gera documentação para aquele código. Aprimoramento da estrutura, aí sim você melhorar a estrutura interna do software. Dentro desse aprimoramento tem o chamado refatoração, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas pode ser também questão de ficar aderente a uma arquitetura que não está sendo atendida mais. As outras duas atividades, modularização, então pensar no software
que não era modularizado, tornar ele modularizado. Por exemplo, aplicar conceitos de orientação a objeto que não estavam sendo aplicados. Finalmente, a engenharia de dados, mudar a estrutura de dados, como que os dados são armazenados para poder ficar mais atual também, compatível com o sistema mais atual. Pode ser mudado o banco de dados, por exemplo, o sistema de banco de dados. Dentro daquele caso particular do aprimoramento da estrutura, tem uma área bem ativa na engenharia de software, bem interessante, provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é chamada refatoração, vem do inglês refactoring. Algumas pessoas inclusive usam o termo refactoring. É uma área bem interessante, eu gosto bastante de refactoring e BED-SMEL. E qual que é a definição de refactoring ou de refatoração? É você mudar a estrutura do seu software sem alterar o comportamento dele. Então você melhorar a qualidade para o desenvolvedor olha para esse código, está ruim, refatoro, cria um código melhor qualidade. Para o cliente, para o usuário da sua aplicação, você não fez nada. O cliente usar o software 1 ou o software refatorado é a mesma coisa. Então a definição de refactoring não tem mudança no comportamento observável. O software é a mesma coisa do ponto de vista do cliente, do usuário. Mas tem mudança interna, em estrutura interna, para melhorar a qualidade. Por exemplo, você motorizou melhor, você criou superclasses que não existiam mais para tentar reusar parte do código que não estava sendo reusado, estava sendo repetido em vários lugares. Então a refatoração, o objetivo é esse, é melhorar a estrutura interna do código e por definição ele não altera o comportamento observável do software, continua funcionando da mesma forma. Isso pode ser visto como uma manutenção de software, uma manutenção preventiva. Por exemplo, eu vou mudar a estrutura interna porque depois fica mais fácil de evoluir. Vou generalizar essa parte aqui porque depois fica mais fácil incluir novas funcionalidades. Então, uma forma de você melhorar a estrutura para poder incluir novas funcionalidades, por exemplo. Isso está muito, o sistema é bem explorado em métodos ágeis, em XP em particular, porque tem essa ideia de faço da maneira mais rápida possível e depois, se for necessário, eu mudo, eu aplico refactor, eu faço refatoração. Então o XP explora muito esse conceito, por isso até que é um tema bem atual, bem discutido entre desenvolvedores, porque os próprios métodos ágeis exploram bem esse conceito de que você não vai fazer da maneira perfeita da primeira vez. Faça da maneira que você consegue fazer mais rápido e depois você melhora. Então aí entra os refactors, as refatorações, que é você melhorar depois. Quando for necessário, você melhora a estrutura do código aplicando refatoração. Então isso é explorado em vários métodos ágeis, em particular no XP, que é a programação extrema. Às vezes, quando você altera a estrutura interna do software, você pode introduzir erros. Então muitas vezes o XP prega de você ter teste automatizado, foca bastante em teste automatizado, justamente para você tentar corrigir esses erros caso você faça uma refatoração e introduza um erro. Por exemplo, você cria uma nova classe abstrata para poder generalizar uma parte, tentar deixar o código mais reusável, mas ao criar essa nova classe você introduziu um problema no seu software, introduziu um bug. Então isso está associado também com teste automatizado para tentar encontrar e corrigir esses bugs. Associado à refatoração tem o conceito de BED-SMEL. Eu não costumo traduzir muito não. Alguns autores traduzem para mau cheiro, seria uma tradução ao pé da letra. Eu costumo chamar de BED-SMEL mesmo, termo em inglês. Acho que a comunidade é mais acostumada nesse caso com o termo em inglês. Por que está associado à refatoração? Porque a motivação que quem tornou esse termo popular foi o Fowler. Então, no Fowler, o Martin Fowler, no livro de refatoração de refactoring, ele associa as refatorações a BED-SMEL. Um livro bem conhecido, o livro Refactoring. Ele explica as refatorações e, para motivar as refatorações, ele também explica o conceito de BED-SMEL. Então, qual que é a ideia? Você tem que mudar a estrutura do seu código. Refatoração. Quando que você vai mudar a estrutura do seu código? Quando você encontrar uma situação que está cheirando mal. Então, por isso que ele usou o termo BED-SMEL. Então, BED-SMEL seria aquela situação no qual a estrutura do código parece que não está o ideal, tem algum mau design ali, algum design mal feito, um código espaguete que foi feito de qualquer maneira, e aí uma pessoa olha e fala, opa, isso aqui não está legal não, posso fazer isso de uma maneira melhor. E aí, então, o que é fazer isso de uma maneira melhor? Aplicar a refatoração. Então, os dois conceitos estão de certa forma associados. No próprio livro de Refactoring do Fowler, ele tem um capítulo, que é o capítulo 3, sobre BED-SMEL, que ele explica os BED-SMEL para depois motivar quando você vai aplicar a refatoração. Exemplo de BED-SMEL aí:
dois mais simples, fácil de entender. Código duplicado. Então o mesmo código que está na classe A, na classe B, na classe C. Várias classes têm aquele mesmo código, o código está duplicado. Isso é ruim, porque para fazer manutenção, se você quer mexer no algoritmo, você vai ter que mexer na classe A, na classe B e na classe C. Se tem algum bug naquele código, você vai ter que corrigir o bug na classe A, na classe B e na classe C, porque o código é o mesmo, está duplicado em várias classes. Então esse é um exemplo clássico do que o Fowler chama no livro de código duplicado, um bad smell, um mau cheiro que você deve remover. Como que você resolve isso? Por exemplo, extraindo o código que está duplicado num novo método, e aí em vez de você replicar o código em várias classes, você chama aquele método no lugar que precisa daquela ação. Não é fácil você remover, isso já é o refactor, que é a solução para aquele mau cheiro. Mau cheiro é o código duplicado, a solução possível, centralizar aquilo num lugar só, num novo método, e em vez de você duplicar o código, você simplesmente chama o método em vários locais. Outros exemplos clássicos de bad smell: classes longas, métodos longos. Então aquela classe que é muito grande, aquilo é um mau cheiro, segundo o Fowler, que é uma classe difícil de manter. Se ela é muito grande, provavelmente é difícil de entender. Difícil de entender, difícil de manter. Método é a mesma coisa. Então, na orientação objeto é comum que você veja lá os métodos de 3 linhas, 5 linhas, 10 linhas, perfeito. Se você vê um método lá com 50 linhas, já parece estranho para alguma pessoa, para as pessoas que são experientes em programação orientada a objeto. Então, tipicamente, programadores experientes em orientação a objeto escrevem métodos curtos, porque fica fácil você entender aquele método, não demora muito, às vezes o próprio nome do método é intuitivo. Não fazem classes muito grandes também, fazem uma classe de 100 linhas, 150 linhas, o máximo. Você não parece uma boa prática encontrar uma classe com 2.000 linhas de código. Então isso o Fowler também chama de um bad smell, que é a classe muito grande. Na verdade tem vários bad smells no Fowler, se não me engano são 22. Vou falar, acho que de 6 ou 7 aqui, só para ilustrar o conceito. E aí para cada bad smell eu vou listar também as refatorações, os refactors que o Fowler sugere para corrigir aquele problema. Então vou tentar ser bem resumido em alguns aqui, só para vocês entenderem o conceito geral de bad smell e de refactoring. Bad smell é a refatoração, que é o problema e uma possível solução para aquele problema. Não necessariamente é um problema que precisa ser resolvido, é um mau cheiro. Então o próprio termo mau cheiro dá a ideia de que a coisa pode ficar do jeito que está, funciona, mas está cheirando mal. É melhor você pensar em reestruturar, melhorar a qualidade daquilo. Então o primeiro exemplo, que é um exemplo bem clássico, é large class. Então o Fowler chama de large class. Eu coloquei um / God class ali, porque muitos autores preferem usar o termo God class. Então os termos parecem. O Fowler no livro de refactoring usa o termo large class. Muitos autores preferem chamar de God class. O que é em resumo isso? É uma classe muito grande. Então, tem coisa demais naquela classe. Ela está centralizando as ações do sistema. Então o sistema, sei lá, o sistema tem 50.000 linhas de código, você tem uma classe lá que chama sistema, ou gerenciar sistema, e essa classe sozinha tem, sei lá, 20% do código do sistema. O sistema tem 50.000, essa classe tem umas 15.000 linhas de código. Então isso parece estranho. Então a proposta do Fowler é: se você encontrar uma God class, uma large class, uma classe grande demais, você tem que tentar resolver esse mau cheiro, por exemplo, aplicando as refatorações extract class. Eu estou usando sempre o termo em inglês também, alguns autores traduzem em português. Eu prefiro usar o termo em inglês, que eu acho que as pessoas estão mais acostumadas na comunidade de desenvolvimento de software com os termos em inglês para refatoração. Então extract class, o que é? Simplesmente dividir uma classe em duas. Obviamente, se a classe for grande demais, você pode dividir até em mais de duas, dividir em 3, 4. Aí você pode aplicar o extract class várias vezes. Cada extract class divide uma classe em duas. Então olha lá, essa classe é grande demais. O que faz sentido eu quebrar ele em duas? Esses métodos aqui podem ir para a classe A, esses outros métodos aqui vão para a classe B. Então separa a classe em duas classes. Isso é o chamado extract class. Um detalhe do extract class é o chamado extract subclass, que é não simplesmente quebrar uma classe em duas, mas quebrar uma classe, uma superclasse e uma subclasse. Então extrair subclasse aí é você pega uma classe que é grande demais, a classe tem lá 1.000 linhas de código, você pega uma parte e deixa na superclasse e cria uma nova subclasse para aquela classe. E aí deixa, sei lá, 500 linhas na superclasse, umas 500 linhas na subclasse. E no outro pode quebrar em várias subclasses, então pode extrair subclasse várias vezes. Então tem uma classe muito grande, 5.000 linhas de código, por exemplo. Você aplica o extract subclass 3 vezes e eles têm 3 subclasses para aquela classe geral.
Um outro exemplo de bad smell fácil de entender também, clássico, é o long method. De novo eu coloquei long method barra God method, porque o Fowler no livro dele ele chama de long method, método longo. Muitos autores preferem chamar de God method, até porque o termo já existia antes do livro do Fowler. O livro do Fowler, se não estou enganando, é de 1999, livro de Refactoring. Mas antes disso já tinha livros de engenharia de software que chamavam de esse problema de God method e de God class. Por isso que o nome mantém God method e God class para large class e God method para long method. Então, Fowler, no livro dele, ele mudou o nome, mas o problema já era conhecido na engenharia de software. Então, o que seria o long method? Seria um método grande demais também. Então, o método centraliza as ações da classe. Tem algumas dicas no livro para identificar isso. Muitas vezes você tem uma classe qualquer lá, sei lá, uma classe gerenciamento de produtos. E aí você tem um método que chama execute, um método que chama management, algum termo assim bem genérico. Isso aí normalmente é uma má prática. Você cria um método que faz praticamente tudo que aquela classe precisa fazer. Uma classe chama gerenciamento, você tem um método de gerenciamento. Isso é um mau sinal. Provavelmente você tem uma classe com uma classe que deveria fazer várias coisas e tem um método que faz várias dessas coisas. E aí o sinal é que esse método vai ser grande demais. Então por isso o long método. A classe talvez nem seja tão grande, seja uma classe que tenha 200 linhas, não é uma classe tão grande, mas você tem um método sozinho, tem mais de 100 linhas de código. Então isso é um mau sinal. Pode ser que a classe não seja grande, mas o método sim. Então é um problema chamado de long method, ou mais comumente chamado de God method. Como você resolver esse problema? Trivial também. Tem o extract method, que é um refactoring do Fowler, que diz que você tem um método muito grande, quebra ele em dois. Pega esse método que ele tem 100 linhas de código, quebra ele em vários métodos de 10, 20, 30 linhas, por exemplo. Reduz o tamanho dele. Também pode aplicar o extract method várias vezes. Cada vez que você aplica o extract method, você quebra um método em dois. Então pega um trecho do seu método, move para um novo método e aí faz a chamada no método original, ao invés de ter o código lá. Tem um outro refactoring um pouco mais complexo associado a isso, com nova refatoração associada a esse problema, mas que eu acho interessante colocar aqui, é que às vezes o seu método é tão grande, tão complexo, tem várias variáveis locais nele, que pode fazer sentido você não simplesmente quebrar aquele método em dois, mas faz sentido você criar um objeto para substituir aquele método. Então o refactoring, a refatoração chamada Replace Method with Method Object. E aí você tem um método muito grande, 200 linhas de código, tem várias variáveis locais, tem vários subalgoritmos lá dentro que fazem várias coisas. Você pega aquele método, transforma ele numa classe, então transforma um método em um objeto, transforma aquilo numa classe e as variáveis locais, por exemplo, viram variáveis da classe, os vários subalgoritmos dentro do método viram vários métodos da classe. Então esse é um refactoring de transformar um método em uma classe. Se o método for grande e complexo o suficiente, talvez faça mais sentido que ele seja uma classe ao invés de um método. Aí talvez você já resolve dois problemas em um só, né? Você, ao criar uma classe para aquele método, você também enxuga a classe original e aí resolve também o problema da large class, que talvez tinha um long method. Um terceiro, os dois primeiros, o próprio nome é autoexplicativo. Esse daqui não é tão autoexplicativo, exige um pouco mais de entendimento do que é o conceito. É chamado feature envy. Qual que é a ideia aí? O envy aí é de inveja e feature característica. Então inveja é uma característica. Qual que é o conceito associado a esse bad smell? É que tem uma classe que tem uma parte dela que inveja uma outra classe. Então por isso a inveja da outra classe. O que é uma classe invejar uma outra classe? Parte de uma classe invejar uma outra classe. Por exemplo, um método da classe A está invejando a classe B. O que isso quer dizer? Quer dizer que o método da classe A, um trecho da classe A, está usando muita coisa da classe B, usando muitos atributos da classe B, usando muitos métodos da classe B. Então parece que você colocou aquele método na classe A, mas aquele método gostaria de estar realmente na classe B. Se ele fosse pessoa e você perguntasse a ele, esse método ia falar, eu estou na classe A que alguém me colocou aqui, mas eu gosto mesmo do pessoal da classe B. Então essa que é a ideia do feature envy. É você ter um trecho de código que você colocou numa classe, mas provavelmente ele ficaria mais elegante se você colocasse na outra classe. Então você um código que está mal colocado. Foi colocado ali, mas ele gostaria de estar lá. Pode ser um método, pode ser um atributo, pode ser vários métodos. Então não importa quanto de código está invejando. O que importa é que tem alguma coisa numa classe que está invejando outra classe. Gostaria de estar na outra classe.
Como que você resolve esse problema? Então, sugestões de refactoring, refatoração para isso. Mover o método, então você tem um método invejando da classe, pega o move method, move o método da classe A para a classe B. Move fields, você tem um atributo que está invejando, por exemplo, um atributo invejar outra classe, quer dizer que ninguém na classe A está acessando aquele atributo, quem está acessando aquele atributo são os pessoal da classe B. Ou tem poucas coisas na classe A acessando o atributo X, quem está acessando o atributo X é a classe B, com mais frequência. Então você pode mover o atributo também para outra classe. Então, esse move aí é bem trivial, tira de um lugar e coloca o outro, atualiza as dependências. Aliás, várias dessas refatorações, desses refactorings do Fowler, são suportados por ferramenta. Então, para quem já trabalhou em IDE, como Eclipse, você tem lá suporte ferramental para fazer essas coisas automaticamente e atualizar as referências. Então, quando você quer mover, por exemplo, você escolhe um método, clica com o botão direito naquele método, coloca mover, diz para qual classe vai mover, o código some da classe A aparece na classe B automaticamente, as referências para aquele método são atualizadas, então já tem suporte ferramental para muito desses refactorings do Fowler. Além de mover método ou mover atributo, um outro refactoring que é sugerido para esse problema de feature envy é que às vezes as classes não são tão grandes, a classe A está invejando a classe B, mas tem coisa da classe B que está invejando a classe A, e talvez faça mais sentido que essas duas classes sejam uma só. Então é o chamado inline class, que é o contrário do extract class. O extract class é você pega uma classe e quebra em duas. Então, uma classe muito grande quebra ela em duas. O inline class é o contrário. Você tem duas classes que parece que não são muito grandes, elas estão trabalhando junto o tempo todo, talvez faça sentido você juntar essas duas classes em uma só. Então esse é o inline class. Obviamente tem que tomar cuidado para não sair juntando tudo e criar um outro problema que é o large class. Então, se as classes não são muito grandes e juntar as duas não vai te atrapalhar tanto de ter uma classe muito grande, você pode juntar elas aplicando um inline class também, normalmente é automatizado por ferramentas. Vários dos refactors são automatizados por ferramenta. Um outro BSML é chamado Divergent Change, um termo um pouco estranho para muitos aqui, de alterações divergentes. O conceito tem uma classe que ela muda por vários motivos. Então, se você, introduzir uma nova funcionalidade, um novo requisito, você vai lá e muda aquela classe. A classe chama gerenciamento do sistema, por exemplo. Talvez seja até uma large class. Você mexeu aqui, você vai lá e altera a sua classe com Divergent Change. Você introduzir um novo botão na guia, você tem que ir lá e atualizar aquela classe. Então aquela classe ela muda por muitos motivos. Então essa que é a ideia da alteração divergente. O ideal é que cada classe tivesse um motivo pela sua existência. E ela só fosse mudada se aquele motivo, aquele requisito mudasse. Então se a classe é produto, então mexer na classe produto se for alguma coisa associada a produto. Então não deveria ter uma classe no sistema que muda com frequência por vários motivos diferentes, por várias razões diferentes. Então se você tem uma classe que muda com muita frequência por razões diferentes, isso é um mau sinal, é um bad smell, um mau cheiro, como o Fowler diz. Então esse é o que ele chama de Divergent Change. Qual que é a refatoração para isso então? Tem vários. O que eu acho mais intuitivo de entender é o Extract Class. Se você tem uma classe que muda por várias razões, provavelmente você está implementando várias coisas diferentes e possivelmente essas várias coisas diferentes podem ser quebradas em classes diferentes. Então o Extract Class aí divide a classe que muda por várias razões em várias classes onde cada uma tem um propósito mais bem definido. Muitas vezes o Divergent Change também é uma God Class, uma Large Class. Uma classe é grande demais, muda por várias razões, você já resolve dois problemas em um só. Resolve o problema da Large Class, quebra uma classe grande em classes menores, e resolve o problema do Divergent Change, aquela classe que mudava com muita frequência, não vai mudar mais com toda frequência, vai mudar por aquele propósito mais bem definido, só se aquilo mudar que ela vai ser alterada. O contrário do Divergent Change é o que o Fowler chama de Shotgun Surgery. Tradução um pouco mais difícil, algumas pessoas ainda conseguem traduzir ainda. O surgery, se eu não me engano, é cirurgia, o shotgun, uma coisa como tiro de espingarda. Tem alguns autores que traduzem, mas eu acho melhor ficar o termo em inglês mesmo, Shotgun Surgery. Ele é o contrário do Divergent Change. Por quê? O Divergent Change é aquela classe que muda por várias razões. Então, tem a classe A, que ela muda por várias razões. O Shotgun Surgery é uma classe que, se você mudar ela, você vai afetar várias outras classes do sistema. Então ela é central, tem muitas dependências, muitas pessoas dependendo dela. Aquela classe, se você mexe nela, você acaba acertando várias pessoas, né? Talvez por isso a espingarda aí
o tiro de espingarda, uma cirurgia de tiro de espingarda, que é aquela cirurgia que você pensava que ia mexer só no lugar, ser uma coisa pontual, você ia cortar só um apêndice ali do seu sistema, e ao cortar aquele apêndice você acaba causando hemorragia em vários outros órgãos. Essa que é a ideia do Shotgun Surgery, é você mexe numa classe pensando que vai ser uma mudança pontual, mas aquela mudança pontual causa mudança em várias outras classes, causa uma onda de mudança no seu sistema. Esse é o problema chamado Divergent Change. Tanto o problema chamado Shotgun Surgery, tanto o Divergent Change quanto o Shotgun Surgery, eles são observados muitas vezes na evolução do sistema. Então é difícil você olhar para a classe e falar isso aqui é Divergent Change, vai mudar por várias razões. Então é difícil você olhar para uma classe e dizer isso aqui, se eu mudar ela, eu vou mudar vários locais do meu sistema. Então muitas vezes você observa esses dois problemas ao evoluir o software. Verifica que toda vez que você mexe naquela classe, você causa várias mudanças em outras classes. Então Shotgun Surgery, você observa que toda vez que você mexe no sistema, você tem que ir lá na classe Divergent Change e atualizar ela. Então você percebe aquele problema também. Já que são bad smells com definições opostas, então a solução também é um pouco oposta. Então, refatoração sugerida para Shotgun Surgery, você mover método e mover campo, então parecido com Divergent Change, com outros aí também, que é você tentar colocar a coisa que muda junto, próximo daquilo que está mudando. Então, se você muda aqui e vai ter que atualizar esses métodos lá nas outras classes, então por que não mudar aqueles métodos, mover aqueles métodos das classes que eles estão para a classe que faz mais sentido estar próximo, que vai mudar junto. Então essa é a ideia do Move Method e Move Field, tentar juntar as coisas que mudam juntos em uma mesma classe. Ou Inline Class, que é juntar duas classes. Também já expliquei isso aqui, quanto o Extract é quebrar em duas, Inline juntar duas. Então você tem classes que mudam com frequência juntas, e essas classes talvez são classes pequenas. Então, nas 10 classes, as classes têm cada uma 10 linhas de código, não são classes grandes, mas toda vez que você vai fazer um tipo de manutenção, você vai ter que mudar as 10 classes. Então talvez valha a pena você juntar essas 10 classes pequenas em uma classe só maior, e aí quando você tiver que fazer manutenção, você vai mexer só naquela classe que tem 50 linhas, ao invés de mexer em 5 classes que tem 10 linhas. Talvez até juntar, você consegue até reusar código eventualmente. Um outro bad smell que eu acho muito legal, porque ele explora bastante o conceito de orientação a objeto, que é o chamado de Refuse Bequest. Refuse Bequest, para quem não está acostumado com o termo, o refuse ali é negar, é você não querer alguma coisa, e o bequest é uma herança, aquela herança que você recebe dos seus ancestrais. O seu pai morreu, você recebe a herança do seu pai, recebe o Camaro amarelo, por exemplo. Você recebe alguma coisa de uma pessoa que te doou. Então, Refuse Bequest, a ideia é que você recebe alguma coisa por herança, mas você não usa aquela coisa, você nega aquela coisa. Então, isso acontece muito em orientação a objeto. Às vezes você tem uma classe lá que tem dezenas de métodos, você tem uma subclasse que herda daquela classe, você tem uma classe A bem complexa. A classe A tem 100 linhas de código, tem vários métodos, várias funcionalidades implementadas. Tem uma classe B que herda da classe A. Essa classe B herda tudo que está sendo implementado na classe A, mas não usa nada daquilo. Às vezes usa só uma pequena funcionalidade daquilo. Então isso é o Refuse Bequest, é você colocar a herança num lugar que parece que a herança não está fazendo tanto sentido. Você está herdando um monte de funcionalidades e não está usando aquelas funcionalidades, você está usando muito pouco do que você herda. Então parece que tem alguma coisa errada ou estranha na sua hierarquia de herança. Se você detectar isso, aí a refatoração, a solução que o Fowler sugere é você pensar em reorganizar melhor a sua hierarquia de herança. Por exemplo, aí entra o pushdown, que pode ser o pushdown method ou pushdown field, que é você mover para baixo, no pushdown, mover para baixo. Então talvez você tenha 10 classes na superclasse, só um deles que é útil para subclasse. Então ao invés de você deixar os 10 na superclasse sendo herdados, sendo que não estão sendo utilizados, você pega aquele que é o único que é utilizado pela subclasse e move ele para a subclasse. E aí você não precisa da herança mais. Então você tira a herança e coloca na subclasse aquela funcionalidade que está sendo útil para aquela subclasse. Então daí o pushdown, que é você mover para a subclasse aquilo que é útil para a subclasse, e aí você não precisa herdar as coisas que não são úteis. E aí pode acabar com aquele relacionamento de herança que existia antes. Pode ser um método, pode ser um campo. Por isso tem o pushdown method e o pushdown field. Obviamente tem que ser avaliado
com calma, porque pode ser que seja um método na superclasse que tem várias pessoas usando, então não dá para você mover para uma subclasse, porque você pode acabar afetando outras subclasses. Mas tem alguns casos que é trivial, talvez tem vários métodos na superclasse, se só uma subclasse que usa aquele método único ali, você move para a subclasse, acaba com a herança e acaba com o problema do refuse bequest. Uma outra solução que o Fowler sugere é o Replace Inheritance with Delegation, que é quando você usa herança, você está associando que as coisas que estão na superclasse estão sendo úteis para a subclasse, pelo menos essa é a intuição quando você usa herança. Quer dizer que a subclasse tem tudo que a superclasse também tem. Se ela não está usando aquelas coisas que ela está herdando, que é o refuse bequest, talvez não faça sentido você usar a herança. Você deveria usar a delegação, porque quando você usa a delegação, que é associação, é o termo para associação, a ideia, quando você usa associação, tem um objeto A que usa coisas do objeto B. Então coloca uma associação de A para B. Mas não quer dizer que ele usa tudo que está em B, quer dizer que ele usa alguma coisa de B. Então a associação faz mais sentido nesse caso do que a herança, porque quando você usa a herança, assume que tudo que está na superclasse é útil para a subclasse. A subclasse também deveria ter. Se ela se não está sendo útil, ela não está usando aquelas coisas que ela está herdando, então não faz sentido usar a herança, possivelmente não faz sentido usar a herança, melhor você usar uma associação. Então aplica a refatoração aí, Replace Inheritance with Delegation. O último bad smell, acho que talvez seja o mais polêmico, por isso que eu gosto de colocar ele aqui, para as pessoas refletirem, é que o Fowler fala de comentário. Falar que na minha lista dos 22 bad smell tem um bad smell aqui que é o comentário. Aí algumas pessoas falam assim, mas como assim? Quer dizer que comentário então é um bad smell? Aí na explicação o Fowler deixa mais claro. Ele diz, não é que o comentário é um bad smell, mas geralmente as pessoas usam comentário como desodorante com bad smell. Se o seu código está ruim, você comenta ele para tentar explicar uma coisa que não é intuitivo. Se você tivesse um código bom, talvez você não precisaria de explicar tanto. Então, se você abre uma classe que tem lá alguns comentários espalhados, possivelmente aquele código é intuitivo e aí tem alguns comentários só para explicar alguns pontos-chave. Mas se você abre uma classe que tem mais da metade da classe é comentário, é bem provável que aquele código esteja ruim. E aí a pessoa explicou demais para tentar fazer outros desenvolvedores entenderem um código ruim. Então ele coloca esse bad smell aí do tipo, comentário pode ser um bad smell no sentido que não é ruim comentar, mas se você comenta demais, pode ser que é porque o seu código está ruim. Se você tivesse um código bom, código intuitivo, você não precisaria comentar tanto. Então ele abre esse parênteses aí do tipo, fique alerta quando você encontra classes ou código muito comentado, pode ser que aquele código é ruim, e aí os comentários estão tentando ser um desodorante para aquele código ruim. O código é ruim, é um bad smell, e o desodorante é tentar comentar para melhorar o entendimento do código. O que você poderia fazer então se você tem um código ruim? Não é o caso de remover o comentário, obviamente. Remover o comentário não vai tornar o código bom. O que poderia tornar o código bom é, por exemplo, extrair método. Principalmente se o seu código está ruim porque tem um método muito grande, difícil de entender. Então extrai novos métodos pequenos e usa nome sugestivo por método. Então você tinha um método execute que faz várias coisas, sei lá, o método calcula salário. E aí lá dentro de calcular salário tem vários passos que calcula horas extras, vários passos que calculam insalubridade, vários cálculos para adicionar de alguma coisa. Então o método chamado calcular salário não é intuitivo. Se você tivesse vários métodos com nome mais sugestivo, calcular hora extra, calcular adicional de insalubridade, calcular adicional x e y. Então se tivesse nomes mais sugestivos, ficaria mais fácil de entender. Então essa que é a ideia do extract method. Pega um método complexo, extrai vários métodos, usa nomes mais sugestivos, e aí talvez você não precise mais do comentário. O próprio nome do método já fica intuitivo, já fica autoexplicativo. Ou o outro refactor sugerido é o rename. Então às vezes você tem métodos ou variáveis que não tem nome sugestivo, e aí você acaba colocando um comentário para explicar. Coloca lá uma variável chamada temp, e aí coloca um comentário explicando, esse tempo aqui é utilizado para acumular as horas extras do funcionário. Por que você não colocou, em vez de tempo, colocou acumular horas extras? Aí talvez um nome mais intuitivo e substituir o comentário. Então essa que é a ideia do rename, é que às vezes você coloca um comentário porque o seu nome do método ou o nome do atributo não está bom. Se você renomear para um nome melhor, você não precisa mais do comentário. O Somerville também discute isso no livro, na seção 9.3 do capítulo 9, dentro de manutenção de software, os refactors, dá exemplos.
de bad smell também, mas uma literatura mais completa sobre o assunto é o livro do Fowler que eu citei ao longo da aula, o livro Refactoring do Fowler, livro bem conhecido, e tem um capítulo 3 em particular sobre bad smell. O livro como um todo é sobre refactoring. Eu destaquei o capítulo 3, que é onde ele explica os bad smell e aí diz quais refactorings para cada bad smell. E aí, o resto do livro ele explica os refactorings com mais detalhes.